Glória a Deus. Amém, queridos? Quem tiver com Bíblia, por favor, abra em Filipenses, capítulo de número 2. Capítulo de número 2, verso... Glória a Jesus. Verso de número 1 em diante. Quem achou, diz amém. Diz assim o texto: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Segura aí um pouquinho no verso 4. Deixa eu ler aqui na minha tradução aqui rapidinho, que esse verso é o clímax do texto. Verso 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Repete assim comigo: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Segura aí um pouquinho, ó. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus e era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Está muito fraco para muita gente. Amém, queridos? Tem alguém aí sentindo a glória de Deus aqui? Deixa eu ver aí. Tem alguém aqui que é feliz com Jesus? Deixa eu ver aqui. Dá um glória a Deus aí, querido. Feche sua Bíblia. Deixa eu fazer mais uma oração, complementando a oração do meu irmão. Feche os seus olhos. Se puder colocar um fundo bem baixinho para mim, por favor. Mas é bem baixinho mesmo. Espírito Santo de Deus, eu me retiro, Senhor, para que o Senhor resplandeça aqui nesse lugar, Senhor. Que toda expectativa em mim, ela seja retirada, mas que toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor, aqui nesse lugar. E que nesse momento, Senhor, entendendo que aqui não é um lugar comum, que a Tua glória continue enchendo este lugar, continue enchendo as nossas vidas, e a Tua unção que quebra todo jugo, que ela venha quebrar todo jugo que foi colocado sobre as nossas vidas, toda palavra de maldição, toda obra do diabo, que seja quebrada aqui essa noite, porque eu creio, Senhor, que o Senhor já está operando os Teus milagres aqui nesse lugar, porque eu creio, Senhor, que o Senhor está aqui, ministrando fortemente ao nosso coração. Continue, Senhor, ministrando, ministra ao meu, ao coração da Tua noiva, Senhor, e que nós sejamos transformados pelo poder da Tua glória, Senhor, aqui neste lugar, que sejamos transformados, Senhor, à Tua imagem e à Tua semelhança, e que essa glória seja levada para as nossas casas, que essa glória seja levada para o nosso trabalho, que essa glória, Senhor, seja levado para onde o Senhor
Senhor nos colocar, e que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, para a tua honra e para a tua glória, Deus, em nome de Jesus, eu oro, amém e amém. Quem crê, vai sentando aí, dando glória a Deus, e aleluia e amém. Pastor Ezequias, muito obrigado pela confiança. Glorifico muito a Deus pelos lugares que Ele me leva para ministrar, mas glorifico mais ainda para aqueles lugares que nós retornamos, né? Porque se nós retornamos, é um bom sinal, né? Então, estaremos juntos até Jesus voltar. Obrigado pela confiança. Estou revendo vários rostinhos conhecidos. Então, estamos entre irmãos, né? E o Senhor será glorificado aqui nesse lugar. Amém, queridos? O tema da mensagem, nós vamos chegar também no texto, né? Mas o tema dessa mensagem é senso de responsabilidade. Então repete assim comigo: senso de responsabilidade. Filipenses, nós conhecemos esse texto muito bem, né? O apóstolo Paulo, ele foi muito refinado quando ele citou estes versos de Filipenses 2, do capítulo 4 em diante. Mas nós às vezes nos esquecemos do contexto. E eu gostaria que o irmão que está lendo os textos, isso, tem a versão NVI? Se tiver a versão NVI, eu gostaria de ler novamente o verso 4, que diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Por quê, pastor? Porque quando Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, não era interesse dele. Então repete assim comigo: não era interesse dele. Agora repete assim comigo: era interesse meu. Jesus, ele não precisava ser enviado do céu para nos salvar, mas ele teve um senso de responsabilidade, de se esvaziar, entendendo que eu não vou prolongar e entrar em muitos detalhes, mas é mais ou menos o seguinte: em Levítico 4 vai dizer que o preço pelo qual se fazia propiciação pelos pecados do povo era um cordeiro sem mácula e puro. O preço que homem nenhum era capaz de pagar. A lei, ela sendo espiritual, repete assim comigo: a lei, ela é espiritual. Entendendo que a lei é espiritual, entendendo que Jesus ele veio cumprir essa lei, ele veio cumprir Levítico 4, o preço que fazia propiciação pelos pecados do povo era um cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito, e esse cordeiro ele tinha que ser imolado. A palavra imolar significa arrancar todo o sangue. E esse preço era só Jesus que dava conta de pagar. Deus ele tem uma conversa sincera com Cristo e diz: olha, eu preciso que você vá lá e você pague esse preço por eles, e eu preciso que você incorpore a humanidade deles em você. Então eu preciso que você se esvazia, e a nossa Bíblia vai dizer o seguinte, que ele sendo Deus, ele não julgou ser Deus. O que a Bíblia está dizendo? Mesmo ele sendo Deus, ele poderia dizer: peraí, pai, calma lá, mas eu sou o que sou, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que não, obediente até a
Deus dá uma ordem: vai, eu estou pedindo que você vá. Tendo a escolha de dizer que não, sobe em Cristo o senso de responsabilidade, pastor Ezequias. De olhar para aquela situação e entender que cada um vai prestar conta da sua vida. A vida deles não é a minha responsabilidade, mas um senso, repete assim comigo de novo, um senso de responsabilidade. Mais forte, uma crise de responsabilidade toma conta do coração de Jesus. Esses dias eu vendo o filme do Homem de Ferro. Ixi, eu sou presbiteriano, mas o sermão, né, vai. Se eu citar isso aqui lá da presbiteriana, meu pastor ele me bate. Mas o Homem de Ferro, para quem ainda não assistiu, Vingadores Ultimato, um resumo da história. O Thanos, ele consegue apagar metade da humanidade, né? E aí existe uma possibilidade de conseguir trazer todo mundo de volta. Quem já assistiu o filme? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Olha aí que legal. Então vocês vão lembrar a luz do Evangelho. O Thanos, ele consegue apagar metade da humanidade porque ele entende que os recursos da humanidade não é o suficiente para todo mundo. E eu vejo um lado teológico no Thanos também, sabe? Mas ele apaga a humanidade e os Vingadores, eles querem trazer todo mundo de volta. E aí eles vão atrás do Homem de Ferro para poder projetar um GPS. E o Homem de Ferro é o único capaz de projetar esse GPS para voltar no tempo, no lugar exato. E aí os Vingadores vão até o Homem de Ferro e falam assim: Tony, nós precisamos da sua ajuda. E ele fala: não, eu não posso ajudar. Se vocês tivessem vindo aqui para me pedir qualquer coisa, eu ajudaria vocês, inclusive eu convidaria vocês para entrar, mas para isso, vocês não podem contar comigo. E aí ele entra dentro de casa, depois de dispensar os Vingadores, e aí ele vê uma foto do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha, ele foi apagado da humanidade. E aí, o Homem de Ferro, ele olha, e nos outros filmes do Homem-Aranha, ele prometeu proteger o Homem-Aranha. E aí ele tem uma crise de responsabilidade. E ele decide que mesmo tendo que sacrificar a sua própria vida, ele vai cumprir a promessa que ele fez. E aí ele aceita esse chamado. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos que lembrar que Jesus ele não era obrigado a fazer tudo isso. E que o ápice do Evangelho, porque muitos conhecem esse texto que eu li aqui, mas poucos entendem esse contexto, de que não era interesse de Jesus, não era problema meu, não era interesse de Jesus. Mas aí o apóstolo Paulo ele tem essa sacada para poder nos ensinar aonde é o ápice do Evangelho. É quando eu morro para que outro viva. Repete assim comigo: o auge do Evangelho é quando eu morro para que outro ele viva. É aqui onde a evangelização ela acontece. É quando eu deixo os meus interesses de lado para atender um interesse que não era problema meu. Você olhar para alguém, porque a nossa vida secular, ela assedia a nossa vida com Deus e ela também assedia a evangelização. Por quê, pastor? Passa o dia inteiro, se nós não cuidarmos, o dia finda e nós não oramos. Nós não tivemos o nosso devocional com Deus. Nós não tivemos o nosso momento com Deus. Quanto mais falar de Jesus para alguém,
quando nós somos carregados de responsabilidades, para quem tem família, para quem tem empresa, para quem estuda, é difícil querer investir na vida de alguém. É difícil nós querermos parar a nossa vida para poder atender o interesse de outras pessoas. Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer: ei, cuidem não somente dos vossos interesses, mas também dos outros. Por quê? Porque se você olhar só para o seu umbigo, se você olhar só para a sua vida, você não vai entender o que significa o Evangelho. Se você não abrir mão um pouco da sua vida, você não vai viver verdadeiramente de forma autêntica, de forma real, na sua essência, aquilo que de fato é o Evangelho de Jesus. Esse ano eu entrei num propósito, que eu trabalho lá e faço Uber à noite. E eu falei com Jesus que eu quero glorificar a Deus no meu trabalho e eu quero glorificar a Deus no Uber. E eu falei com o Senhor, o ano passado, 80% das pessoas que entraram naquele carro, eu me empenhei, eu quis, queridos, de forma intencional, falar de Jesus para aquelas pessoas, e eu tive um choque de realidade, Ezequias. Eu tive um choque. Porque quando você começa a falar de Jesus para alguém, você começa a entender as mazelas e as decadências das outras pessoas. Esses dias eu peguei uma viagem lá pro São Francisco, e aí no meio do caminho, uma moça com seus 2 filhos dentro do carro e os 2 deficientes, ela falou assim, nossa, ela estava olhando alguma coisa no celular, não sei se foi no Instagram, no Facebook, eu sei que ela viu uma foto e ela falou assim, ó, nossa, como eu fico incomodada quando eu vejo alguém muito feliz. De início eu julguei a irmã. Falei, tá repreendido, filha do capeta. Como é que você fica? Como é que você fica assim quando vê alguém feliz? E fui pensando comigo e o Senhor tocou no meu coração. Falei, tem alguma coisa aí. Quando eu fui chegando na casa dela, eu falei bem assim, tudo bem, minha irmã? Eu agoniado para ir embora? É o negócio dos interesses, né? Agoniado para pegar outra corrida, porque, querido, 20 minutos parado de Uber, você perde muito tempo. E aí, eu parei para dar atenção para aquela mulher. Eu falei, amiga, tá tudo bem? Ela falou, ô amigo, só Deus sabe o jeito que é aqui. Eu falei, por quê? Meus filhos são deficientes e a caçula, ela tem esquizofrenia. E a esquizofrenia, ela é a doença mais egoísta que eu conheci na minha vida. Eu, por quê, me? Ela falou assim, porque ela não deixa a pessoa que tem viver e não deixa quem cuida também viver. Eu olhei para ela, bem na bolota do zóio, assim, falei bem assim, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus, ele sonde a tua casa essa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa encher a tua alma de paz, porque eu não posso te dar nada, mas o Jesus que eu conheço, ele pode te dar algo. Ele pode te dar aquilo que eu não posso te dar, Jesus, ele pode te dar, aleluia. Jesus, ele pode te dar a paz que você precisa, aleluia. Nós precisamos, queridos, e eu estou tendo um choque de realidade um após outro, porque à medida que eu me proponho de falar de Jesus para as pessoas, eu vou conhecendo as histórias das pessoas, e elas falando, eu tomo muito remédio, eu já tentei suicídio, e as histórias, a fila é grande, mas querido, levanta sua mão aí, deixa eu começar a profetizar sobre a sua vida. Mas o Jesus que nós conhecemos, ele pode entrar na vida das pessoas através das nossas vidas.
Ei, você não entendeu, por isso não deu glória. O primeiro contato do amor, o primeiro contato das pessoas com o amor de Deus é a tua vida e a minha. Ei, querido, que o Espírito Santo de Deus, Ele possa derramar o amor dEle nos nossos corações e tomar o nosso coração de tão grande compaixão. Aleluia! Que falar do amor de Deus para as pessoas será um senso de responsabilidade que no ano de 2026, aleluia, nós iremos exercer, pastor Ezequias, nós iremos exercer esse senso de responsabilidade, aleluia. Porque, pastor, Jesus ele vai dizer o seguinte: morreu por todos, para que aqueles que vivam para a glória. Ei, repete assim comigo: morreu por todos, para que aqueles que vivam para a glória de Deus. Aleluia. Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 14, Jesus ele vai contar algo. O evangelista Mateus ele vai contar algo que, como diz na teologia, é a exegese do texto, está nas entrelinhas, tem que interpretar, porque não está escrito, está nas entrelinhas. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele recebe a notícia que João morreu, nós precisamos entender que João, além de ser primo de Jesus, ele era a pessoa mais próxima ali do propósito dele que ele poderia contar para alguma coisa. A pessoa mais próxima, porque nós precisamos. Falei com você que eu queria trazer o pastor Fernando, porque Deus usou ele demais na minha vida. Se Deus não tivesse usado ele, ninguém leva a cruz sozinho, queridos. Nós precisamos uns dos outros. Ei, vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: nós precisamos uns dos outros. E no dia que eu precisar, repete aí, pode falar aí para o seu irmão: e no dia que eu precisar dividir a minha cruz, eu estou contando contigo. Porque ninguém leva a cruz sozinho. E eu vou revelar um negócio aqui para vocês. Em Mateus, Marcos e Lucas vai dizer que os soldados romanos forçaram um homem chamado Simão de Cirene a levar a cruz. E quando ele pega a cruz, Jesus ia adiante dele. Ei, presta atenção, Jesus está indo na frente. E Simão de Cirene está levando a cruz de Jesus atrás. O que nós entendemos com Mateus, Marcos e Lucas é que Jesus não levou a cruz sozinho. Então, querido, quem somos nós para levar a nossa cruz sozinhos? Aí em João vai dizer: e ele tomou a sua cruz, porque ainda tem a sua própria responsabilidade. Então Jesus para e fala bem assim: ei, Simão, para, essa cruz aí é minha, então deixa que eu levo. Aí João vai completar o texto dizendo: e Jesus tomou a sua cruz e levou sozinho. Mas Jesus levou sozinho o caminho todo? Sim ou não? Sim ou não? Então vira para o irmão que está do teu lado aí mais uma vez e fala: ele não levou sozinho. Voltando para o outro texto. É muito texto. Voltando para o outro texto. Jesus, quando ele recebe a notícia que João, o seu primo / amigo íntimo, ele morreu e foi decapitado, a Bíblia vai dizer que ele entra dentro de um barco e se retira em particular. E quando ele se retira em particular no barco, ele atravessa o mar da Galileia, e quando chega na outra margem,
Jesus encontra uma multidão. E a exegese do texto é o seguinte: quando nós estamos de luto, nós queremos o quê? Ficar só. Jesus, ele se retira em particular, ele quer ficar sozinho, porque ele recebe a notícia, ele quer processar o luto. Quando ele atravessa o mar da Galileia, ele se depara com uma multidão. Ei, Jesus, ele se confronta. Eu estou sentindo a minha dor do luto, e eu quero sentir e processar a minha dor. Aí a Bíblia vai soltar um texto maravilhoso. Mas Jesus olhou para aquela multidão, e ele viu que elas eram como ovelhas sem pasto. Jesus guarda o luto no bolso. Arregaça a manga. Está na hora, e essa é uma palavra profética para a minha vida e para a tua vida no ano de 2026. Está na hora de pregar. Está na hora de se levantar e pregar. Eu vim, foi para... Levanta a sua mão direita aí, levanta a sua mão direita aí. Ei, eu sei que você está com seus processos e você tem que resolver os seus conflitos, mas enquanto você não... Aleluia! Mas enquanto você não resolve, o Evangelho de Jesus será pregado pela tua vida e pela minha. Aleluia! Oh, e nós levaremos o nome de Jesus para pessoas que ainda não ouviram falar do nosso Jesus. Aonde as trevas estão, aleluia, aonde as trevas estão reinando, a luz do Espírito Santo de Deus irá raiar, aleluia, irá raiar sobre as trevas através da tua vida. Levanta a tua mão direita e deixa eu profetizar. Aquele que está dormindo, desperta, aleluia, porque Cristo resplandecerá sobre ti, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Cristo resplandecerá sobre as nossas vidas. E eu já sentei no meu coração, pastor Ezequias. Esses dias eu conversei com um pregador e eu falei bem assim, ó, eu tenho uma vontade que queima no meu coração e eu preciso ir lá. Eu já fui no centro de recuperação, eu já fui no hospital, eu já fui no orfanato, mas tem algo que me chama para o presídio. Eu ainda não fui, mas eu quero ir lá, porque aí a pessoa virou para mim e falou bem assim, ó, eu tenho um preconceito de ir no presídio. Aí eu imagino os judeus e os gentios. Aí Paulo olha para Pedro, Tiago e João e fala: Deus separou os judeus para vocês. Vai lá e prega para os judeus. Eu fico com os gentios. E ei, eu não quero pregar em lugares que já foi pregado. Eu não quero construir esse propósito em lugares onde outras pessoas já jogaram alicerce. Pelo contrário, eu quero ir onde ninguém ouviu falar. Eu quero ir onde ninguém ouviu falar de Jesus. Eu quero ir onde as pessoas estão precisando ouvir falar do amor de Deus. Ei, querido, entenda algo. É muito bom viver do Evangelho. É muito bom. E Deus nos deu o altar. Mas aqui é consequência do que vivemos lá fora. O que eu estou ministrando aqui é reflexo do que eu vivo lá fora. Aqui é só uma consequência. Um dia eu entendi isso, porque um dia eu queria todos os púlpitos do Brasil para pregar, e o Senhor trouxe isso ao meu coração. Ei, púlpito não é lugar para você fazer bonito, não. Púlpito é uma consequência do que se vive. E eu assentei no meu coração. Eu quero levar esse amor. E
Queridos, por incrível que pareça, nos lugares onde a gente acha que é mais pecaminoso, vamos dizer assim, é o lugar onde eu mais senti Deus na minha vida. É o lugar onde eu vi a glória de Deus se manifestar mais forte que no culto. No centro de recuperação o Alan morreu e eu não pude mais. Mas no centro de recuperação as pessoas estavam sedentas, porque as pessoas que estavam lá, dependentes químicos, elas sabiam que muitos que estavam lá, só Jesus para poder cuidar da vida delas. Só Jesus para começar a ter alguma melhora, e eles entendiam isso, essa necessidade, essa dependência, e Jesus, Ele é mestre em quebrar as nossas dependências, querido, naquele lugar onde o povo necessitava da misericórdia de Deus, e entendia isso de coração. Eu já vi o céu descer, e aquele povo ser cheio, aleluia. E nós precisamos entender isso, se Deus te deu um trabalho secular, se Deus te deu um lugar que você estuda, que é secular, você precisa ir lá e pregar o Evangelho. As pessoas precisam conhecer o Deus que você serve nesses lugares. Luz aqui dentro da igreja não serve, o que serve é no mundo. Porque vocês sois a luz do... É a luz da igreja que Jesus está falando? Vós sois a luz do mundo. E querido, está na hora de parar com esse negócio de assim, porque o ambiente não sei o quê, porque o ambiente é... O discurso agora é esse, né? O Evangelho de Jesus não nos ensina dessa forma. O Evangelho de Jesus, ele nos ensina que em ambientes tóxicos, em ambientes onde a inconveniência, a falta de senso, o desrespeito, as pessoas que servem a Deus, elas vão raiar, aleluia, e a luz de Cristo vai raiar nesses lugares. É só eu que tenho essa percepção? Ou parece que a gente está no meio de um povo que é desrespeitoso, que é inconveniente, que não tem bom senso, e a gente olha, não, eu vou me retirar porque eu não dou... Não, o Evangelho não nos ensina dessa forma. Jesus não tirou Daniel da Babilônia porque o ambiente era tóxico, era pagão e isso e aquilo. Deus não tirou José porque o ambiente era pagão e isso e aquilo. Deus não tirou homens de Deus de lugares depravados e corruptos porque lá era um ambiente que não era para eles. Não, o que o Evangelho nos ensina é que nós somos destinados a brilhar no meio desses ambientes, aleluia. Então está na hora de reconfigurar, ter uma intellectus fidei, como diz na teologia, uma intellectus fidei, uma fé inteligente, uma fé que não se contamina com qualquer coisinha, uma fé que entende que foi chamada para poder ser forjada em um ambiente hostil. Ezequias conhece meu patrão, né, Ezequias? E o Baratão Tintas foi a minha escola. O lugar onde eu tive mais dificuldade de me posicionar, porque o ambiente de trabalho é difícil. E quando eu estou falando alguém para vocês aqui, não é como alguém que é superman, não, queridos, muito pelo contrário. Eu sou um boca fedida. Se não for Jesus na minha vida, eu vou te falar. Mas pensa um cara que morre de medo de envergonhar o nome de Jesus. Um dia eu falei com Deus, eu não queria pregar, Senhor. Em 2017 eu meti o maior louco da minha vida. Foi o dia que eu mais desviei. E quando eu tinha acabado de reconciliar, Deus me chamou para o ministério pastoral. E eu relutei com Deus. Eu? Pastor? Eu pregar o evangelho? Não. Jesus, tem uns caras que eu vejo tão bonito pregar. Usa os caras. Agora esses dias eu estava metendo um louco e o Senhor quer me chamar para pregar. Aí um foi lá na loja onde eu trabalhava, Deus quer te ungir pastor.
rapaz, eu vou orar. E Deus falou comigo que você ia dar essa resposta. Pode orar que é de Deus. E eu falei, rapaz, esse negócio está ficando estreito. Pastor Ezequias, na mesma semana, foi outro pastor de outro ministério, que o meu lá não queria. Mas foi 2 pastores de outro ministério, cada um de um ministério diferente. Ó, Deus quer te consagrar pastor. Aí minha mãe, que estava no dia, falou bem assim, ó, então entra na fila. Ele falou, entra na fila? Essa semana já veio aqui gente querendo consagrar o Iaga pastor. E eu falei com Deus, Deus, esse negócio está muito esquisito. Eu falei, Deus, eu tenho medo de envergonhar o Senhor. Não é vergonha de ti, é vergonha de mim. E aí o Senhor ministrou no meu coração. Se não for você que tem medo de envergonhar o meu nome, vai ser quem? Quem não tem medo? E eu falei, Deus, mas vão desfazer de mim. Aí a primeira palavra profética que eu recebi do próprio Deus um dia dizendo assim para mim, só desfizeram de Davi até a hora que eu o levantei e arranquei a cabeça do gigante. Então aonde eu te levar, arranca a cabeça, aleluia! Arranca a cabeça do gigante. Ei, Deus não te chamou porque você é perfeito, porque a Bíblia vai dizer que Deus escolhe os que não são. Por quê, pastor? Porque se nós fôssemos alguma coisa, já não servia. Então o que nós precisamos entender é o seguinte, Ele nos chamou porque nada somos, aleluia. E Ele chamou os que não são para confundir os que são. Aí às vezes você olha para você mesmo e fala, moço, eu vou falar aqui, se eu falar aqui do amor de Deus para alguém aqui, talvez alguém vá apontar o meu pecado. Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, quando ele vai pregar o primeiro sermão, um cutuca ele e fala bem assim, ó o que o cara vai dizer, o Jesus que vocês negaram. Primeiro sermão de Pedro e Pedro solta uma dessa, pastor. O Jesus que vocês negaram, né? E a consciência de Pedro, mas eu também neguei. Quem está entendendo aqui o que eu estou pregando aqui? Mas eu também neguei. Esse pastor aqui, ele está falando que está pregando no Uber, que está pregando na loja, que está pregando para os outros, mas eu também peco. Eu também tenho os meus conflitos. Eu também tenho os meus processos. E meu amigo, tem dia que eu saio da graça também. Tem dia que eu xingo também. Meu amigo, tem dia que nós vemos uns negócios que eu falo. Na hora, meu Deus do céu. Vou sair da graça. Quando vê, eu já saí. Mas tem uma diferença. Eu sempre volto para os pés de Jesus. Eu sempre volto para quem me escolheu. É só eu, queridos, aqui que faz isso, ou tem mais alguém aqui que passa por isso? Deixa eu ver aqui, sem hipocrisia, queridos, deixa eu ver aqui, é só eu que passo por isso, ou tem mais alguém aqui? Queridos, tem dia que se nós perder a linha um pouquinho, meu amigo, a gente sai da graça e é pior do que o ímpio. Tem dia que a gente sai da graça e faz pior do que o infiel. Tem dia, meu amigo, quem já viu crente bravo é pior de quem endemoniado. Vai brincando. Demora a sair da graça, mas quando sai, quando eu me sentia no auge do ministério, e tem alguma coisa errada, quando a gente se sente alguma coisa, já vou finalizar, querido. Tem alguma coisa errada, quando a gente se sente alguma coisa. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que quando Jó, ele viu a glória de Deus no capítulo 42, ele vai dizer, ei, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos estão te vendo. Preste atenção, ei, ele está no auge do ministério, pastor Ezequias, mas hoje os meus olhos estão te vendo, e eu me abomino
e me arrependo no pó e na cinza. Eu falei contra ti uma vez, mas eu ponho a minha mão na boca e tudo que eu faço é pedir perdão. Jó olha para Deus e ele não se sente alguma coisa. Porque se eu me aproximo de Deus e eu me sinto mais santo, tem alguma coisa errada. Queridos, nos meus maiores momentos de jejum e consagração a Deus, foi os momentos que eu mais me senti sujo. É o momento que a glória de Deus se manifesta e as minhas mazelas, as minhas decadências, elas vêm à tona. O profeta Isaías, ele diz em Isaías 6 que quando ele viu a glória de Deus, ele, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. Então peraí, o cara vê Deus e ele se sente impuro? Aí o bonitão, não, porque tem que, ai. Se você se aproxima de Deus e você se sente mais santo, tem algo errado. O apóstolo Paulo, quanto mais ele se aproximou de Deus, o discurso dele vai mudando. Quando Deus chama Paulo, já vou finalizar, quando Deus ele chama Paulo ele fala, se eles dizem que são apóstolos, eu também sou. Se eles acham que tem ministério, eu também tenho. Aí Deus dá uma arrochada em Paulo. Quando Deus dá uma arrochada em Paulo, o discurso vai mudando. Miserável homem que eu sou. Aí Deus arrocha mais um pouquinho e ele fala assim: Jesus ele veio para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o pior de todos. Isso aí foi modéstia, pastor. Modéstia? Paulo vai no terceiro céu, não é com modéstia, é com a graça. E a graça é a que nos dá aquilo que nós não merecemos. E que também não nos dá aquilo que nós merecemos. Essa é a graça. Não merecia salvação, mas recebeu salvação. Merecia o inferno, mas não recebeu o inferno. Aí Paulo vai até o terceiro céu. E o discurso de Paulo é o seguinte: ainda mais alegremente eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Por quê? Porque o poder de Cristo repousa sobre mim. Aí Paulo vai dizer o seguinte: e eu não deixo, é por isso que eu estou pregando assim, e eu não deixo que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Sabe o que é? É que a gente tem uma mania de querer criar uma imagem de homem de Deus, espiritual de Deus, demais para as pessoas, pastor Ezequias. E nós vamos criando um evangelho superficial e inalcançável. E Paulo vai dizer: ei, eu não deixo ninguém pensar de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Muito pelo contrário, eu não deixo ninguém pensar que eu sou um cara espiritual demais. Aí o que ele vai fazer? Ele coloca o texto na terceira pessoa. Eu conheci um homem. Por quê? Se ele fala que é ele, aí todo mundo. Se eu falar: eita, eu preguei lá no setor oeste, Deus me deu o dom do Espírito e o capeta manifestou. A pessoa vai falar: eita, pastor Iago é espiritualzão demais. Aí Deus me revelou o pecado. Aí tá que Deus revelou o pecado para o pastor Iago. Meu querido, o dom é do Espírito. O dom não é meu. Eu não merecia ser usado dessa maneira, mas Deus usou. Mas eu entendo, é o dom do Espírito, é a graça de Deus, não vem de mim, vem dele. Quem está entendendo aqui? Aí Paulo vai terminar dizendo o seguinte: ei, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse. Olha só, ei, tem uma coisa que atrapalha a minha vida com Deus. Tem uma coisa que atrapalha a minha vida com Deus. E eu já pedi 3 vezes a Deus que tirasse isso da minha vida. E Ele me disse:
o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se coloca de pé. Pastor, eu tenho tanto defeito que eu sinto vergonha de falar de Deus no meu trabalho, porque eu tenho receio das pessoas me apontar e apontar as minhas mazelas, porque eu já cometi uns erros no meu trabalho. É? Pastor, eu tenho vergonha de ir na minha família, porque a minha família já me viu sair da graça. Num dia de estresse, as pessoas conheceram um lado meu que eu não queria que elas tivessem visto. Quando eu estou sozinho, eu tenho vergonha dos olhos de Deus que está sobre mim. Porque eu faço coisas que eu sei que Deus já reprovou. Eu dou gafes e tem uma mentirinha aqui para evitar problema que às vezes eu solto. Uma mentira branca. Só para evitar problema, porque se eu falar, né, pastor, assim e tal. Tem dia que eu vou conversar com meu marido